A banda de condução é a banda de maior energia que está parcialmente ocupada por elétrons ou então desocupada, como no caso que eu mostrei aqui, né? Aqui está parcialmente ocupada e aqui está livre. Depende do material que você tem. E a banda proibida, também chamada de gap, né, do inglês, ou lacuna, lá não pode estar, lá não tem estado para o elétron poder estar. Tá? Então, é proibido nesse sentido. Não adianta você querer dar energia para o elétron ir para algum estado intermediário entre a banda de valência e condução, porque não tem estado lá. Tá? Beleza. Certo? Yes? Agora eu vou começar a falar dos semicondutores. Então, no caso do semicondutor, o que você tem que ter em mente, guardar, é exatamente que a faixa proibida aqui entre a banda de valência e a banda de condução, ela é estreitinha. Estreitinha significa assim, não é um negócio grande, né? É um negócio, também não é distância, não posso falar em distância, é um intervalo de energia pequeno. Então, é qualquer coisa que dê para ele energia suficiente para pular para a banda de condução, você vai ter um elétron aqui em cima que está livre, leve e solto. Ele pode andar e circular e ganhar energia e está tudo bem com ele. A hora que você passa um elétron daqui de baixo para cima, esse elétron é portador de carga e o buraco também. Tá? O buraco que ficou na banda de valência aqui embaixo, a hora que o elétron passou para cima, também vai conduzir. Tá, né? O portador de carga é tanto o buraco que ficou aqui na zona de valência, que tem carga positiva, porque eles representam a falta de um elétron com carga negativa, quanto o elétron que foi parar lá em cima. Então, você tem os dois são portadores de carga, está representado aqui. Se você, bem aumentado, só para você visualizar, né? Então, aqui você passou, é um desenho só ilustrativo, você passou 4 elétrons da banda de valência para a banda de condução. Então, você tem 4 portadores de carga negativa, que são os 4 elétrons aqui em cima, e 4 portadores de carga positiva, que são os buracos aqui embaixo. Por que o buraco é portador de carga? Porque um outro elétron que está aqui, ele pode... aqui dentro, os elétrons que estão aqui dentro podem se locomover, porque tem estado livre embaixo, que antes não tinha. Aqui não tem jeito, né? Antes estava tudo ocupado. Então, a hora que você passou um elétron da banda de valência aqui para cima, você tem os elétrons agora aqui em cima, que ganharam liberdade, porque aqui está tudo vazio, beleza? Né? E sobraram os buracos aqui embaixo, que também representam possibilidades onde os elétrons de baixo podem ir para o buraco. Né? Vocês entendem isso? Né? Se o elétron vai para um lugar, o buraco vai para o lado contrário. Eu posso pedir uma gentileza para você? Você pode levantar, por favor? Levante, sério. Você pode fazer uma gentileza para mim? Você pode sentar no lugar dele? Obrigada. Você pode fazer uma gentileza para mim? Você senta no lugar dele? Ótimo. Você sabe o que eu vou pedir para você? Sentar aqui. Vocês estão percebendo que eles estão andando para lá? E o buraco está andando para lá? Até o buraco chegar aqui, né? O buraco andou também. O buraco também andou. Então, ele levantou para mim, obrigado. Agora vocês podem voltar para os buracos. Muito obrigado. Agora o buraco vai andar de novo para a direita, né? Vai ser preenchido, pronto. Agora ninguém consegue sentar lá. Nessa fileira ninguém consegue sentar, porque essa banda, desculpa, vocês são minha banda agora. Essa banda está totalmente preenchida. Na hora que tiver um buraco, alguém pode ir naquele buraco, né? Então, foi o buraco que você começou. Então, você automaticamente, a hora que você levantou, você garantiu a mobilidade deles. Né? É muito legal. E a hora que eles foram andando, o buraco foi andando na direção contrária. É muito simples. É muito simples. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês lembrem da minha banda, né? Que fez a demonstração de que dá, a hora que você... Um levantou, o buraco aumentou, deu a mobilidade que precisava para todos os meus alunos elétrons aqui da frente, né? Obrigada. Como é que você consegue passar elétrons para a banda de condução? Ou por agitação térmica, que você tem que esquentar.
Repito, lembro para vocês que essa banda, essa energia, essa faixa de energia é pequena, é alguns elétron-volt, ou décimo de elétron-volt. Então, não é tão difícil você conseguir passar elétrons aqui para cima, ou por agitação térmica, ou por aplicando um campo elétrico, dando uma aceleração para os elétrons, eles ganham energia, mas eles têm que chegar até aqui, né? E aí ficam os buracos aqui embaixo. Por outro lado, também pode ter, os buracos são estados ocupados, deixados na banda de valência, oferecem espaço, exatamente como queríamos demonstrar, foi demonstrado aqui em loco, mas também tem a mesma coisa, porque a hora que você sentou, acabou o seu último, a hora que você sentou, aquele buraco que havia sido criado foi recombinado, né? Recombinou o buraco com o elétron e aí acabou a tua vaga. Então, isso também ocorre. Então, é muito interessante você observar o que você tem de portadores de carga e de possibilidades de movimento de cargas nas respectivas bandas. Sempre repito para vocês, elétron, vocês sabem que tem carga negativa. O buraco é a ausência de um elétron lá. Então, o buraco vai corresponder a ele uma carga positiva. Ótimo. Então, agora nós vamos falar de dopagem. Mas não é de dopagem, evidentemente, né, de atleta, mas dopagem de semicondutores. Então, você, na hora que você quer fabricar ou produzir, fazer com que o semicondutor tenha algumas propriedades, às vezes é vantagem você dopar o seu semicondutor. O que significa dopar, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui, que vai ser o exemplo... Lembram daquele quadradinho com o qual eu comecei, com aqueles 9 elementos que tinha o carbono, o silício, né? Então, eu vou pegar uma rede cristalina de silício, vai ser a minha base. E eu vou dopar o silício. Silício é um semicondutor, tá? Então, o semicondutor, o que ele tem mesmo? Só para lembrar. A banda de valência está totalmente preenchida, aí tem um gapzinho de energia pequenininho e a banda de condução está totalmente vazia, tá? Então, agora, eu quero pegar um silício e vou dopá-lo. O que significa dopar? Significa, tem uma maneira de você crescer esse cristal, mas você essencialmente quer que, ao final, na sua rede cristalina de silício, você vai substituir alguns átomos de silício na rede por algum dopante, por algum átomo. E eu vou escolher 2 átomos. Eu vou escolher ou um que está exatamente à direita dele na tabela periódica, que é o fósforo, né? O silício tem número atômico 14, portanto tem 14 elétrons. Então eu vou escolher o átomo, o elemento que tem 15 elétrons, que é o que está à direita dele na tabela periódica, e eu vou pegar o de 13, que é o alumínio, que tem 1 a menos. Então, ou eu dopo com o vizinho de cima ou com o vizinho de baixo da tabela periódica dele, né? Na realidade, eu não precisava fazer isso, mas o que eu quero enganar os átomos do silício, né? Porque se eu pego o vizinho dele, um mais para cima, um pouquinho, um para baixo, os átomos são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu poderia pegar um átomo que está na mesma coluna da tabela periódica, por exemplo, em vez de pegar o alumínio, pegar o gálio. Só que o gálio já é um átomo um pouquinho maior, né? Ele não tem o mesmo tamanho, então para ele se encaixar lá e passar despercebido na rede cristalina, todo mundo vai perceber, olha eu aqui, é claro, porque ele é um grandão, né? Então eu ponho um átomo que é quase um silício, né? Mas só que um silício que tem, então, um núcleo diferente, evidentemente, mas ele, em termos de elétron, ele tem ou um elétron a mais ou um elétron a menos, tá? Então, a ideia aqui que eu vou começar é falando com elétrons que eu vou... silício que eu vou dopar com o fósforo, tá? Que o fósforo é, então, 15, tem um elétron a mais. Então, vamos começar com muita calma nessa hora para a gente ver o que faz. Eu pego o silício, então eu tenho lá meu cristal, mas eu não vou substituir todos os átomos. Não, eu substituo um aqui, daí eu ando, dali conto 1, 2, 3, 1 milhão, aí eu substituo o outro. Então, um em cada 1 milhão ou 10 milhões de átomos de silício, eu vou lá e
putz, põe um lá, um dopante, um átomo diferente daquele que você tem no silício. Então, no caso do silício, vocês se lembram, ele é um caroço que corresponde ao neônio, ao gás nobre neônio. Depois vem a banda de valência dele, está totalmente preenchida, ela sobrepõe, né, o 3s com o 3p, então dá a banda de valência, tem 4 elétrons, que são exatamente esses 2 de cada átomo, né? E agora, o que eu preciso fazer? Se eu fornecer energia maior do que a energia do gap, o elétron da banda de valência, ele pode ir para a banda de condução, será arrancado e poderá passar para vagar pelo material. Aí ele fica livre, ele não está mais preso a um átomo. Então agora eu vou dopar essa rede cristalina, tá? Então uma rede cristalina de silício, vou lá e 1 em cada 1 milhão ou 10 milhões, isso depende do que você vai usar, para que você vai usar esse semicondutor dopado. Às vezes você quer usar para um fim, você dopa mais. Às vezes você quer usar para outra finalidade, você dopa menos, depende do que você quer. E você enfia lá um átomo que tem 1 elétron a mais. Vocês percebem que se você enfiar que na última banda tiver 5, tem um elétron que está à toa, ele está a esmo, está sobrando lá dentro, né? Então esse átomo doador vai ter um elétron excedente que não está participando da estrutura nenhuma ligação, não está ligado a nada. E esses átomos, esse átomo doador faz aparecer um novo nível de energia na história, que é o nível, está escrito ED, que é esse nível aqui, ó. Ele é um pouquinho abaixo da banda de condução. Então esse nível apareceu por causa dos átomos de impureza que você fez, que você colocou lá dentro no teu semicondutor. Notem que a impureza que você está pondo, né, o dopante que você está pondo é pouco, 1 em cada 10 a sétima. Então tem um aqui, o outro está lá longe. Então não chega a formar banda porque não tem sobreposição. Tá? Por isso que é um nível nível simples, tá? Não é um largo. Só que esse está bem pertinho do fundo da banda de condução. Tá? Então, para elétrons do doador que estão sobrando ali, é muito fácil. Isso aqui é centésimos agora de elétron-volt, essa diferença. Aqui é da ordem de décimos até 1 elétron-volt. Aqui é uma coisa que é 0,01, qualquer coisa. Então, é muito fácil, por própria agitação térmica, um elétron, desses elétrons do doador, passar para a banda de condução. Então, fica um monte de elétrons aqui na banda de condução. Tá? Além daqueles que naturalmente poderiam passar daqui para cá, que a gente já sabe que são poucos. Tá? Aqueles 4 que eu tinha posto lá em cima, então os 4 buracos correspondentes, e um monte de outros que são daquele excesso que vieram junto com o dopante, porque você pôs um elétron a mais na história, né? Então, os seus portadores não são como, quando você dopou, não é como esse desenho que você tem o mesmo número de elétrons aqui que você tem de buracos aqui embaixo. Você tem muito mais elétrons aqui do que você tem buracos, graças aos elétrons a mais e graças a esse nível que está muito perto. É muito fácil pular aqui, né? Da energia, do nível de energia do doador até a banda de condução. Então, como o portador majoritário aqui, o portador de carga, são exatamente os elétrons, essa dopagem é chamada do tipo N, N de negativo. Mas é muito fácil de vocês lembrarem, porque você está dopando com um átomo que tem um elétron a mais. Se tem um elétron a mais, vai ter carga negativa sobrando. Então, exatamente, é fácil de você memorizar o que aconteceu. Tá, só para vocês terem uma ideia um pouco melhor, o que você tem? Aqui está um cristal de silício, cada um dos átomos de silício está aqui na rede cristalina. Para lembrar, o silício está aqui, então eu estou dopando com fósforo, né? O silício é 14, o fósforo é 15. Então, aqui na estrutura cristalina, cada átomo do silício está formando ligações com os 4 átomos vizinhos, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse átomo do silício e vou colocar no lugar dele
um fósforo, um átomo de fósforo, que tem a valência 5, são 5 elétrons de valência. Então, na rede, no lugar desse com 4, eu coloco um com 5. 4 vão fazer exatamente, porque ele tem que, ele é metido a silício, mas ele não é silício, tá? Ele está formando as mesmas ligações com os 4 átomos vizinhos que o silício aqui formava, tá? Para cada ligação, ele contribui com um dos 4 elétrons, só que sobrou um, porque ele exatamente tem um a mais. E esse um a mais é exatamente o diferencial da história, tá? Então, esse é uma dopagem com um átomo um acima. O que eu estava falando para vocês, eu peguei uma base de silício e me meti a enfiar lá dentro alguns fósforos. Eu podia ter pegado o germânio e colocado alguns átomos de arsênio no meio da coisa. Só que eu não podia era botar esse na rede cristalina do silício, porque o arsênio é muito maior, né? Mas muito não, mas é maior, aí ele não dá para disfarçar, tá? O fósforo passa bem bonitinho, encaixou aí. Então, esse é um semicondutor do tipo N. E a característica exatamente foi que você dopou com um átomo com um elétron a mais. Agora, eu vou fazer o outro reverso da medalha, que é dopar o silício, o mesmo silício, com valência 4, com um átomo que é aceitador. Então, vai ser um átomo que, em vez de ter 4 elétrons de valência, tem 3. Está faltando um para ele, em comparação com o silício, é claro. Tá? Então, o átomo aceitador ele vai ter uma valência menor. Então, como o alumínio ele tem 13 elétrons, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência, portanto, um a menos do que o silício. E aí, o que vai acontecer? O fato de você colocar átomos, vamos supor que seja o alumínio mesmo que eu pus, vai aparecer um nível referente aos átomos do doador que é bem pertinho aqui do topo da banda de valência, tá? Então, esses 4 elétrons que estão aqui em cima e os 4 buracos eram normais, os buracos que você tinha no seu semicondutor, que era aquele antes de você dopar. Só que tem um monte de outros buracos. Quais são os monte de outros buracos? Querem ver? São exatamente as faltas do 4º elétron de valência, porque você pegou um silício, tirou o silício, colocou o alumínio, que tem um a menos. Então, ficou um buraco naturalmente, a hora que você pôs o silício lá. Então, são exatamente esse monte de buracos que tem aqui, a menos dos 4 que estão compensados aqui, o resto é dos átomos que você substituiu. Veja, eu não vou desenhar 1 milhão de átomos aqui, isso aqui é representativo, é só didático. Didático para o infeliz aluno achar que tem 4 em cima e 4 embaixo. Não, não, não. É só para mostrar que tem muito mais buraco embaixo do que tem elétron em cima. Então, o teu portador de carga majoritário são os buracos. Quem mais conduz a eletricidade são os buracos, nesse tipo de dopagem do silício. Então, esse é um semicondutor do tipo P. Ele foi P de positivo, exatamente porque tem mais buraco do que elétrons, né? Eu chamo a atenção para vocês, depois quando vocês forem estudar, essa parte que eu desenhei em vermelho aqui, tem um parágrafo errado no Halliday, que o tradutor foi vítima daquela famosa sina que se chama copy-paste, sabe como é que você pega um negócio e copia? Então, ele copiou do parágrafo de cima, copiou para baixo e esqueceu de mudar. Então, depois, quando vocês forem estudar, pegar o livro, tem que olhar que para a dopagem do tipo P, o número de buracos na banda de valência é maior do que o número de elétrons na banda de condução. E ele escreve ao contrário, tá? Beleza. Então, de novo, só para vocês verem o que é que eu fiz, está aqui meu cristal de silício, né? Que está aqui o silicinho, com 4 elétrons de valência. Eu vou dopá-lo com o alumínio, que é um átomo abaixo, à esquerda dele na tabela periódica, ele tem 3 elétrons de valência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse átomo da rede cristalina, tiro o silício
E no lugar daquele átomo, eu coloco um átomo de alumínio que tem 3 elétrons de valência. Então, eu tiro esse átomo de silício daqui, né, e o substituo por um alumínio. Só que vocês percebem, o alumínio, coitadinho, ele só tem 3 elétrons de valência, ele não consegue imitar ele não consegue imitar o silício para fazer as 4 ligações, porque lhe falta um elétron, né? Tem um buraco aqui. Por outro lado, esse buraco que está aqui te permite para esse elétron vir para cá, para esse elétron vir para cá, e aí a gente entra na dança das cadeiras, né? Na hora que você tem um buraco, você abriu uma possibilidade de um elétron ir lá e ocupar o buraco. Então ele andou, teve a carga andando e o buraco sendo preenchido, tá? Então aqui o importante é que aqui você tem um buraco extra. No outro você tinha um elétron sobrando, aqui você tem um buraco sobrando, tá? Então quando você tem elétron sobrando é um semicondutor do tipo N, e quando você tem um buraco sobrando é um semicondutor do tipo P, tá? Então, novamente, quando você dopa o cristal de silício, que é semicondutor, ou com o alumínio ou com o fósforo, você consegue, então, um nível, no caso do tipo P, um nível que é muito perto da banda de valência, de tal maneira que você possa criar elétrons e buracos facilmente. Na verdade, você tem mais buraco por causa dos... É fácil, né? Porque é fácil de você ver que você aumenta a mobilidade, porque essa distância, não distância, esse intervalo de energia é bastante pequeno, então é facilmente transponível. E no caso do semicondutor do tipo N, você, com a dopagem, criou esse novo nível lá perto do fundo da banda de condução. Então, tudo isso te dá, então, mais portadores e mais mobilidade, mais possibilidade de conduzir eletricidade. Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Quando ele não está dopado, é algo da ordem de 10 a 16 por metro cúbico. Quando você dopa, fica 1 bilhão de vezes maior o número de portadores de carga. Mas ainda assim não chega ao que você tem no metal. O metal ainda tem muito mais portadores de carga do que o semicondutor mesmo dopado. Tá, agora, para que tudo isso, né? As grandes aplicações dos semicondutores dopados é você fazer junções. Então, você juntar, exatamente, construir um dispositivo em que você junta semicondutores de um tipo e de outro. Então, uma junção de um semicondutor do tipo P com um do tipo N. O importante aqui é você ter o mesmo cristal, a mesma base. Não adianta você fazer um e juntar com o outro. Você tem que ter você tem que ter um cristal, né, onde uma parte você dopou de um jeito, a outra parte dopou de outro. Se você tenta juntar simplesmente 2 que não são genuinamente únicos, né, as imperfeições acabam te destruindo as suas propriedades favoráveis. Então, aqui, representando novamente o semicondutor do tipo P e do tipo N, a hora que eu junto, eu consigo... Primeira coisa que acontece, tem que entrar em regime, né? E o nível de Fermi de um e do outro se iguala, você tem, no começo, uma corrente de elétrons ocupando buracos e elétrons indo para os buracos do outro lado. Então, você tem corrente indo de um lado e para o outro, mas essa é uma corrente de difusão, ela é passagem simplesmente porque está fácil de passar de um para o outro, né? Que é uma corrente de difusão do lado P para o lado N. Então, é muito fácil de você pegar elétrons daqui e ir para buracos e assim por diante. Elétrons do lado N, que também estão perto aqui da junção, podem ir para o lado P. Então, uma acomodação que ocorre. Esse não é o ponto. Quando ele passa essa acomodação, na interface, onde tem o encontro do lado do semicondutor P com o lado do semicondutor N, fica uma zona que tem fica parecido com um capacitor, uma zona de depressão que fica com cargas, fica, como é que se diz? Carregado, né?
ficar armazenada a carga ali. Quer ver? Acho que eu tenho um desenho aqui. Isso. Aqui está a minha junção. Então, a corrente de difusão tende a fazer dessa região da interface entre os dois, né, entre os dois semicondutores, ter uma DDP, uma deposição de carga ali, né, que fica uma barreira exatamente também para potencial. Então, aqui, havendo a movimentação de elétrons e buracos de um lado e do outro, você pode explorar isso e aplicar agora uma DDP em cima da sua junção e dirigir e explorar as propriedades de mobilidade dos seus portadores de carga do seu semicondutor, na sua junção que você tem, dos dois semicondutores. Com isso, você pode fazer inúmeras aplicações. E é realmente a variedade de coisas de dispositivos que você pode construir e fazer é muito grande com a propriedade simplesmente dessas junções. No caso dos transistores, você explora ainda fazer junções que não são simplesmente PN. Você faz sanduíche que é PNP ou NPN e explora essas propriedades, né? Então, o diodo retificador, por exemplo, ele simplesmente só passa a corrente numa determinada direção, ele não passa na volta, ele funciona como um retificador de corrente. O fotodiodo pode emitir luz, o LED é exatamente o Light Emitting Diode, que é o que estamos cheios de ver por aí. Tem lasers baseados com esse tipo, você me contar certo, nesse tipo de dispositivo. Enfim, você tem muitas aplicações possíveis dos seus dispositivos. E eu tenho, então, agora o resumo da aula, para lembrar vocês o que eu falei ao longo da aula. Então, primeiro, eu abordei para vocês que tipo de sólidos que nós estudamos, não, os sólidos que têm uma estrutura cristalina. Aí eu brinquei de construir as bandas, comecei com um átomo, né, com seus níveis, aí com 2 átomos, com 3 átomos, até ir para os N átomos e formar as bandas, né, as faixas de energia. Aí mencionei a definição da banda de valência, da banda de condução acima dela e da banda proibida, que é o gap no meio, que você justamente tem que transpor para levar os elétrons para a banda de condução. Mostrei qual é a ocupação dos elétrons para o caso de um metal, exatamente por que ele conduz, porque você tem elétron em uma banda de valência que não está totalmente preenchida, então esses elétrons podem ganhar energia, podem se locomover por todo o material. O isolante não, a banda de valência totalmente cheia, então ele não pode nem ganhar um pouquinho de energia. Então, você vê que a banda de valência cheia significa que é a mesma coisa que um cara que você vai dar uma esmola e fala assim, olha, não, isso aqui eu não quero, é muito pouco, eu preciso para passar lá para cima. A esmola no sentido de energia que ele vai ganhar, ele tem que ganhar para ir lá para cima. Pouco ele não quer, ele não recebe. E os semicondutores, então, que tem o gap pequeno. Falei da definição da energia de Fermi. Falei da dopagem. A dopagem é legal. A dopagem é muito legal porque você está enganando a rede cristalina, substituindo átomos para você construir e obter propriedades específicas que você está querendo, né? E mencionei apenas as várias aplicações de fazer junções de semicondutores dopados de diferentes tipos, PN, ou então PNP, NPN, em várias utilizações.